Olá, turma. Nós vamos fazer uma revisão aí para a nossa disciplina de comportamento organizacional. Vamos revisar os principais tópicos, né? Como uma revisão, ela não tem o cunho, né, de abarcar todo o conhecimento da disciplina, da aula 1 a 8, né? Para isso, nós temos a nossa apostila completa com todo o conteúdo, né? A revisão vai focar em alguns aspectos principais que a gente precisa ter atenção para a nossa tarefa avaliativa final, né, da nossa disciplina de comportamento organizacional, certo? Então, vamos iniciar a nossa revisão. A nossa revisão... Deixa eu retornar aqui. A nossa revisão, então, começa com o tema Desenvolvimento Organizacional, DO, né, pela sigla. Tá? Gostaria de ressaltar nesse tema o aspecto das mudanças organizacionais. Tá? Existem ali as técnicas, né? Essas técnicas de desenvolvimento organizacional para fins de intervenção. Dentro das técnicas, ressalto nossa revisão, né? Porque são algumas técnicas, né? Eu gostaria de ressaltar a consultoria de processos, tá? Como um ponto importante para que a gente tenha atenção. O conceito, né, de consultoria de processos é o método no qual o consultor, facilitador, externo ajuda um cliente, geralmente uma organização ou gerente, a perceber e compreender os processos de interação entre a organização ou gerente e as demais pessoas. Tá? Então, tudo aquilo que envolve processos, né, é foco da consultoria de processos. O processo focal aqui, né, como está colocado no nosso texto, são os processos de relação, né, entre a organização, a gerência, né, com as demais pessoas, né, dessa mesma organização, né, os processos de comunicação, de interação, né, de entendimento entre as pessoas. Tá? É claro que é um processo dos mais importantes, porque a gente sabe que os resultados, né, a priori, vêm das pessoas. Né? Tudo demais, né, que envolve uma organização vai depender sempre de quanto essas pessoas, né, conseguem lidar com as suas relações dentro da organização, quanto elas conseguem aplicar os seus conhecimentos, né, nos objetivos que essa organização tem em termos de futuro, né, de objetivos futuros, tá? O quanto essas pessoas conseguem aplicar as suas habilidades, né, para a obtenção desse objetivo organizacional. Tá? Então, a consultoria de processos, em geral, ela tem esse foco, né, na relação entre a gestão, né, o gerente ou a gestão organização, né, em relação às demais pessoas que fazem parte desta mesma organização. Tal é a importância desse aspecto. Tá? Existem muitas empresas consultoras, né, no mercado que atuam especificamente nesse sentido, tá? Nessa consultoria de processos. Certo? Se a gente for fazer uma pesquisa, aí a gente vai encontrar, né, consultorias focadas nesse aspecto, né, consultorias que fazem trabalho em diversos meios, né, em diversas áreas, e que atuam também na consultoria de processos. Tá? Então, a gente encontra isso aí no mercado. Bom, aspectos de uma organização socialmente responsável. Tá? A gente tem aí uma lista de aspectos importantes, né? Contemplar objetivos sociais e seu planejamento estratégico, traçar comparativo com outras organizações e seus programas sociais, apresentar relatórios aos membros organizacionais e aos parceiros sobre o progresso na sua responsabilidade social, procurar medir os custos dos programas sociais e o retorno dos investimentos em programas sociais, focar na conduta ética em suas ações sociais, compreender a importância da responsabilidade social como forma de melhorar a imagem pública da organização e, por fim, entender que a responsabilidade social é do interesse de todos os parceiros da organização e não parcial. Tá? Destacaria aqui, entre tantos, né, aquele elemento ali que está em negrito, focar na conduta ética em suas ações
sociais. Tá? Claro que no contexto, né, social, cultural, que nós nos encontramos, né, no momento histórico no Brasil, né, é importante a gente ressaltar a conduta ética, né, em todos os meios, né, em todos os papéis, né, sociais em que a gente está inserido, né, e em todas as organizações, né, e a sua responsabilidade sobre diversos aspectos. Tá? O aspecto social, né, de uma organização socialmente responsável, deve ser pautado também pela conduta ética. Tá? Então, a gente vai ver aí que a ética faz parte, né, das profissões, faz parte do código de conduta, né, dos profissionais, os conselhos, né, profissionais, né, criam seus códigos de conduta, né, na nossa formação, né, nas diferentes graduações que a gente tem no mercado, né, ao realizar sua formação, né, os estudantes, né, na colação de grau fazem o juramento, né, da sua profissão, da profissão que vai seguir. Tudo isso está relacionado a códigos de ética, códigos de conduta, né? E com relação às ações sociais, né, que a empresa, as organizações têm, né, com a sociedade, né, na questão ambiental, na questão cultural, né, na questão humana, né, em relação ao meio em que está inserida, né, essa ação ela deve ser sempre pautada pela ética nas relações. Tá? Então, um foco muito importante aí. Bom, um outro elemento importante da nossa revisão, que eu gostaria que fosse ressaltado e que vocês tivessem bastante atenção na hora de fazer o estudo de vocês se preparando para a prova, né, é o aspecto dos diferentes estilos de liderança. Tá? Então, a gente vai ver que, sob a perspectiva da gestão, né, a gente tem aí 4 tipos de liderança que estão ressaltados, né? São classificados como liderança autoritária, liderança democrática, liderança liberal e liderança situacional. Tá? Bom, a gente pode dizer, né, que todos esses tipos de liderança, né, eles acontecem, né, em algum momento, né, ou aconteceram em algum momento da nossa vida profissional, né? Se ainda não se deu, né, provavelmente a gente pode vir a encontrar essas características, cada uma delas, né, de uma forma às vezes consciente, às vezes de uma forma inconsciente, né, às vezes por força das situações, né, a gente acaba encontrando, né, identificando uma ou outro tipo de liderança, às vezes concomitantemente no mesmo ambiente de trabalho, né. Diferentes tipos de gestores, né, podem estar na mesma organização e apresentar tipos e estilos de liderança que se enquadram bem nessas tipificações, e o mesmo líder, né, o mesmo gestor, né, a depender do tipo de situação que se encontra, né, ele pode, né, transitar entre esses diferentes tipos de liderança, né, aí se aproximando bastante daquilo que parece ser a liderança situacional. Tá? Então, a liderança autoritária, né, nesse estilo, o gestor fixa ou centraliza, né, todas as decisões em si, tá? Sem permitir a participação aí dos seus subordinados. Em geral, toma as decisões sozinho, né, e exige aí o cumprimento, né, por parte dos liderados daquilo que ele decidiu por si só. Tá? Não busca saber, né, dos seus liderados, as suas opiniões, né, não chama, né, para compartilhar, né, o seu poder de liderança, tá? Não chama a participação dos colaboradores. Tá? Então, essa é a liderança autoritária. A liderança democrática vai num outro sentido, né? No geral, né, o poder ele é compartilhado, né, pelo menos naquilo que condiz com o debate das ideias, né, ficando reservado ao líder tomar a decisão em última análise, né, mas os colaboradores são chamados a participar, debater e muitas vezes decidir, né, as ideias, o conjunto de ideias, né, que serão aplicadas para determinadas situações. Tá? Essa é uma liderança democrática que, portanto, busca a participação, né, deseja a participação, né, estimula a participação das pessoas, né, no debate e nas decisões. Tá? Muitas vezes essa liderança democrática é aquela que facilita, né, nos grupos de trabalho,
né, a criação, né, de equipes, né, criação de autogestão de equipes, né, que vão tomar decisões dentro de determinados limites, né, de forma quase que independente muitas vezes, tá? Obedecendo a diretrizes, a objetivos, a metas estabelecidas pela liderança, mas com liberdade de ação dentro desses limites, certo? A liderança liberal, também chamada, né, do francês laissez-faire, tá? Os liderados recebem total liberdade para agir, né? Aí não há limites, né? Em que a equipe, ou individualmente, com a mínima participação nos processos decisórios, ou nos controles por parte do líder, ou seja, o líder não faz um controle, né, ativo, né, da equipe, né, fica delegado, né, às equipes, aos grupos de trabalho, a tomada de decisões, sem que muitas vezes o próprio líder tome conhecimento, né, é o tipo de liderança liberal laissez-faire. E depois a liderança situacional, né, a parte aí do princípio que não existe um único estilo de liderança, né, ou característica de liderança válida para toda e qualquer situação. Então, liderança situacional é aquela que vai de encontro, né, ou vai ao encontro, né, das necessidades da equipe e pode ter uma certa fluidez e um trânsito, né, de diferentes capacidades e habilidades do líder, sendo exigido que em muitos momentos ele transite, né, nesses diferentes tipos de liderança que a gente viu anteriormente, a depender da situação, a depender do contexto e a depender da necessidade e até mesmo da maturidade dos indivíduos ou das equipes. Tá? Essa é a liderança situacional. Bom, outro aspecto aí que ressalta importante para a nossa revisão é a diferença entre soft skills e hard skills. Tá? Então, se identifica e se reconhece, né, nos seus liderados, líderes e pares de trabalho, essas competências, tá? Chamadas soft skills e hard skills. Qual a diferença? Tá? As soft skills, elas se referem a competências que fazem parte da personalidade e do comportamento, tá? Então, mais ligadas, portanto, então, aí, à psique, à personalidade do indivíduo, a sua forma de agir, de ser, de se comportar diante das situações, de lidar com os colegas, de lidar com as lideranças, né, com seus valores, com a moral, né, e temos as habilidades, né, chamadas hard skills, tá? Então, elas são habilidades que podem ser ensinadas em capacitações. No geral, se liga mais à área de conhecimentos, habilidades que podem ser treinadas, desenvolvidas, né, aprendidas através de treinamentos, tá? Então, essa é a diferença entre soft skills e hard skills. Soft skills mais ligados, então, ao comportamento, às ações comportamentais, a forma de agir e de ser, e as hard skills mais ligadas à área do conhecimento, né, habilidades que podem ser treinadas, né, para a realização das atividades operacionais dentro das organizações, certo? Bom, outro aspecto aí interessante, né, importante, é conflitos, né, dentro das organizações, tá? E aí é importante a gente ficar atento na nossa revisão também a esse aspecto, tá? E aí dentro do item conflitos, a gente tem nível de gravidade dos conflitos, tá? E eles podem ser denominados de 3 formas. Tá? A gente tem primeiro o conflito percebido ou latente, que ocorre quando existem vários objetivos e há oportunidades de interferência ou bloqueio de objetivos por parte dos participantes. Tá? Então, aí a gente tem um conflito percebido ou latente. Né? Então, há uma possibilidade de bloqueio de objetivos por parte dos participantes. Há uma possibilidade de interferência, né? De um participante em relação a outro ou a outros, dentro da equipe ou dentro da organização. Tá? A gente sabe que existem objetivos, né, conjuntos, objetivos individuais, objetivos organizacionais, né, e quando há objetivos, então, diversos, né, às vezes aí a gente pode ter o bloqueio, né, de objetivos individuais
frente a objetivos da coletividade, do grupo, da equipe, ou o bloqueio dos objetivos, né, do grupo, da equipe ou individuais em relação aos objetivos organizacionais, macro, como um todo, né? Que aí podem as pessoas sentirem, né, um certo conflito em relação àquilo que elas percebem, né, que pode ser uma barreira aos seus objetivos, tá? Conflito experienciado ou velado. Então, ocorre quando as partes envolvidas nutrem sentimentos de hostilidade, raiva, medo, descrédito. No entanto, não é manifestado externamente de forma clara, tá? Então, se no primeiro ele era um conflito percebido frente a diferentes objetivos, né, nesse segundo, o experienciado ou velado, ele já abarca ou alcança o campo dos sentimentos, né? Então, é mais ou menos assim, o primeiro ali percebido está no campo das ideias, né, do pensamento, né, com relação àquilo que a gente deseja, né, a gente enxerga mais de forma latente. O conflito experienciado já há esse sentimento, né, existindo, né, sendo vivenciado pelos indivíduos, né, vivenciado, experienciado, né, já está circulando, né, no campo dos sentimentos esses elementos, como hostilidade, raiva, medo, descrédito, tá? Há um sentimento, tá? Então, no primeiro há uma sensação, ele é percebido, no segundo ele é já um sentimento, né? E no terceiro, o conflito manifestado, né? Então, ele já é uma ação, se tornou uma prática, tá? Esse conflito manifestado ou aberto, né? Quando o conflito não tem nenhuma dissimulação, né? Não tem nenhum anteparo, nada se opõe a ele, né? Ele já não é mais uma sensação, algo que estava sendo percebido, não é um sentimento, algo que estava, né, sendo contido internamente pelo indivíduo, ele já é manifesto, já é uma ação, já é uma atitude, já é um comportamento, tá? Então temos aí esses três níveis de conflito, né? Alguns iniciais ali, né, como percebidos e experienciados, são mais internos, muitas vezes, né? E o manifestado já é externo, né? Já é demonstrado, já é percebido, né? De uma forma muito mais clara e direta, né? Bom, teorias motivacionais, né? As teorias motivacionais ressaltam a sua importância, né? Para que a gente fique atento aí para a nossa revisão, nossa prova de comportamento organizacional que deve ocorrer nossa próxima aula, o próximo encontro, né? Lá pelo Moodle, no ead.qi.edu.br. Mas ressalta aqui essas três teorias motivacionais: teorias conceituais, teorias processuais e teorias de reforço. Dentre as três, tá, destacaria com uma atenção muito especial as teorias processuais. Tá? Então, está dito ali que as teorias processuais se destacam, né, o modo como nos motivamos. Tá? O modo como nós motivamos é destacado nas teorias processuais. Tá? Então, quem trata disso? Né? A teoria da expectação, né, do Vroom, e a teoria da equidade da Stacey Adams. Tá? Então, são os dois teóricos, né, Stacey Adams e Vroom, né, das teorias processuais, tá? Cada um com a sua teoria específica dentro das processuais, que é a teoria da expectação e a teoria da equidade. Certo, gente? Mas se destaca aí essa conceituação, essa diferenciação das teorias processuais em relação às demais, né? Ela trabalha, né? Ela analisa o modo como nós nos motivamos, o processo de motivação, tá? Bom, temos também as teorias, né, de realização. Dentro da teoria, melhor dizendo, dentro da teoria de realização, nós temos o autor, né, o teórico David McClellan, tá? E ele destaca aí três necessidades existentes dentro da teoria da realização: a própria necessidade de realização, a necessidade de poder e a necessidade de associação, tá? Então, necessidade de realização, conceituação, é a necessidade de êxito competitivo, de busca da excelência, de se realizar em relação a determinados padrões e de lutar pelo sucesso. Tá? Então, a busca aí pelo sucesso, de atingir objetivos, né, é essa necessidade de realização, aquilo que nos move. Né? No momento que a gente consegue atingir esses objetivos, esse sucesso, a gente conseguiu alcançar, né,
ou satisfazer essa necessidade, né, de realização, tá? Necessidade de poder, né, necessidade de controlar ou influenciar outras pessoas, de fazer com que as pessoas se comportem de maneira que não fariam naturalmente, tá? Então, essa necessidade de poder é uma necessidade de controle e de influência, né, ao indivíduo alcançar, né, essa necessidade, satisfazer essa necessidade, né, ele então alcança para ele, naquilo que ele considera como objetivo, a satisfação dessa necessidade de poder, tá? Necessidade de associação. A necessidade de associação é uma necessidade de relacionamento humano, né, de manter relações interpessoais próximas e amigáveis, tá? Então, ela está ligada à parte mais interna, né, de sentimentos, sensações, né, o campo do comportamento, né, na necessidade de estar conectado a outros indivíduos e a outras pessoas, tá? E que esse relacionamento seja próximo e seja amigável, tá? Amigável não significa necessariamente positivo no sentido de alcance de objetivos e metas, né? A gente pode ter objetivos ruins, né? Se associar, né? Se tornar amigo de pessoas que têm aquele mesmo objetivo, né? Ela não tem esse direcionamento, né, qualificatório de bom ou ruim, né? Essa necessidade de associação, né, ela significa somente a aproximação em relação a objetivos que se querem atingir, né? Sentir acolhido e aceito, né, ou acolher e aceitar outras pessoas que têm os mesmos objetivos, tá? Bom, nós temos aí diferentes tipos de poder, né? Poder organizacional, tá? Eu escolhi aqui o poder coercitivo para a gente focar e conversar um pouco. Existem outros, né? Como a gente falou, a nossa revisão aqui, ela foca naquilo que é mais importante nesse momento para a nossa atividade avaliativa final, né? Mas é importante que vocês saibam que tem outros tipos de poder que estão lá na nossa apostila, conforme nós estudamos aí nas nossas atividades ao longo das nossas aulas, tá? Então, focando especificamente no poder coercitivo dentre esses tipos de poder. O coercitivo é aquele poder que é exercido pela força, está relacionado à habilidade do gestor em punir um funcionário, tá? Em geral, o poder coercitivo ele é dado, portanto, pelo poder hierárquico, né? Aquele que tem maior hierarquia pode exercer um poder coercitivo àqueles que estão abaixo na hierarquia organizacional, tá? Pode, eu digo pode porque depende, né, do tipo de liderança e como esse líder exerce esse seu poder, tá? Então, a punição se manifesta de várias maneiras, indo de uma simples advertência até uma suspensão ou desligamento efetivo, tá? Esses tipos de punição aqui citados são aqueles previstos na legislação, né? Então, o superior hierárquico, como representante da organização, né, acaba exercendo esse poder, tá? A organização, né, como previsto na legislação, ela tem poder diretivo, né, de determinação, né, e, portanto, né, ela tem o poder de decidir, né, quem ela admite, quem ela demite, quem ela pune, né, mediante os códigos estabelecidos, né, de conduta dentro da organização, né. Então, a depender do tipo de código, do tipo de procedimento, o tipo de cultura organizacional, né, e dos cumprimentos das regras, o funcionário pode vir a receber advertências, suspensões ou desligamentos, cada um deles previstos na legislação, e a empresa acaba se utilizando, né, dessa legislação para administrar esse tipo de possibilidade aí de ação do poder coercitivo, tá? Lembrando, é claro, né, que na nossa legislação a advertência, né, seja ela verbal ou seja por escrita, né, ela é proveniente da jurisprudência, né, não é algo que a gente encontre em forma de lei, né, ela é proveniente da nossa jurisprudência, tá? Já a suspensão e o desligamento efetivo, né, eles estão previstos aí na legislação, né, suspensão previsto em lei, né, o desligamento efetivo previsto em lei, inclusive com, né, o desligamento por justa causa, né, que é previsto em lei, tá? Como eu falei, a advertência acaba sendo algo da jurisprudência, porque, né, os juízes entendem, né, uma advertência verbal ou advertência por escrito é mais benéfica, né, e por isso aceito pelos juízes,
porque na suspensão, né, se perde os dias trabalhados, se perde os benefícios, como vale-refeição, vale-transporte, né, e assim por diante. O desligamento efetivo por justa causa, as perdas são ainda maiores, né? Então, como a jurisprudência estabeleceu, né, a advertência, embora não esteja prevista na legislação, ela é aceita e vista como algo benéfico para o empregado, o colaborador. Tá? Um ponto importante a lembrar, né, que punir ou ameaçar de punição não promove o desempenho desejado do funcionário, apenas intimida as ações indesejadas. Né? Então, esse poder coercitivo, né, não é um modo, né, de gestão mais adequado. Né? A motivação, né, os processos motivacionais, né, são muito mais interessantes no desenvolvimento, né, organizacional, no desenvolvimento dos indivíduos, naquilo que se deseja desenvolver, naquilo que diz respeito, né, aos comportamentos dos liderados. Tá? Então, os tipos de poderes organizacionais são variados, né? O poder coercitivo é um deles, né? Não é, né, exercido, né, de uma forma que a gente poderia dizer assim, mais ligado a uma liderança motivacional, né, porque o líder motivacional busca fazer com que os seus liderados, né, reajam, ajam ou tenham comportamentos através, né, de outros mecanismos, né, internos, e o poder coercitivo leva mais pela punição, pelo medo, né, que o indivíduo possa vir a ter da relação de trabalho, né. Esse é o tal do poder coercitivo. Né? Bom, a estrutura da personalidade, né? Muito trabalhada pelo Sigmund Freud, né? E depois desenvolvida, né? E estendida por demais pensadores desta mesma área, né? Ao longo das décadas que sucederam, mas ele foi um dos primeiros a trabalhar esses três elementos. Né? Então, o primeiro deles, né, da estrutura da personalidade é o consciente, né? Ela é formada, né, o consciente é formado pelos processos que permitem ao indivíduo a tomada de consciência sobre a existência dos estímulos, tanto internos quanto externos, armazena os fatos que são lembrados com certa facilidade. Né? São aqueles elementos que estão mais próximos do cotidiano, né, da vivência do dia a dia, né, aqueles últimos acontecimentos, últimos fatos da vida. Né? O pré-consciente, formado pelas forças das quais o sujeito não tem pleno conhecimento, forças das quais ele não se dá conta, responsável pela adaptação da pessoa em suas diversas formas. Os processos que estão no pré-consciente pode vir a ser consciente e depois retornarem ao pré-consciente. Imagens, ideias, lembranças. Né? Então, existe uma comunicação aí do pré-consciente com o consciente. Né? Elementos que estão lá no pré-consciente podem vir à tona à consciência e podem retornar a esse pré-consciente. Da mesma forma como elementos do cotidiano, do dia a dia, né, da memória mais recente, né, que estão no nosso consciente, elas podem vir, né, para o gabinete, por assim dizer, né, a gaveta do pré-consciente. Né. Depois a gente tem o inconsciente. No inconsciente, né, guardamos todos os fatos traumáticos, bem como ideias, desejos, sentimentos recalcados. Esses conteúdos não são lembrados pelo sujeito, foram esquecidos, como forma de defesa contra o sofrimento que a lembrança pode causar. Raiva, vergonha, ódio. Né? Então, geralmente, o inconsciente, né, ele está reservado lá no campo íntimo, né, mais profundo, né, e muitas vezes o indivíduo não tem lembrança, né, e não costuma lembrar desses elementos, né, então ele não participa do consciente, né, nem do pré-consciente. Né, são elementos traumáticos aí que ficaram guardados, né, no comportamento lá, na história do indivíduo, e que muitas vezes, né, podem trazer reflexo no comportamento, mas o indivíduo não lembra disso de uma forma consciente. Tá? Bom, equipes, como se formam e como se dividem. Tá? Então, nós temos equipes de solução de problemas, equipes de trabalho autogeridas ou autogerenciadas, equipes multifuncionais e equipes virtuais. Tá? Dentre as quatro, eu destacaria como importante para a nossa revisão, né, a equipe de solução de problemas. Tá? Então, os membros do grupo se reúnem por período de tempo, podendo ser algumas horas por semana, para debater sobre melhorias da qualidade, eficiência e ambiente de trabalho. Tá? Então, os membros do grupo que fazem parte
dessa equipe de solução de problemas. Essa equipe de solução de problemas ela pode ser multidisciplinar, né? Nós podemos ter indivíduos aí, né, que fazem parte de diversas áreas, departamentos, de diferentes departamentos de uma empresa, né, e podem vir a fazer parte da equipe de solução de problemas, a depender do objetivo, daquilo que se quer, né, com essa equipe, tá? Ou a gente pode ter, até mesmo, né, ter membros, né, da equipe aí de solução de problemas de um mesmo departamento ou de uma mesma área, né? Digamos que a gente tenha lá um telemarketing, né, e que a gente escolha algumas pessoas, né, membros do grupo de telemarketing para fazer parte de uma equipe de solução de problemas daquela área, daquele departamento, né? Certo? Pode ser pessoas de um mesmo departamento, de uma mesma área, ou pode ser multidisciplinar, né? Pessoas que fazem parte de grupos diferentes, né? São membros de grupos diferentes dentro da organização, tá? Então, um foco principal aí, né, nesse tipo de equipe, tá? Sabendo que temos os outros tipos ali, né? Equipe de trabalho autogerenciada, equipes multifuncionais e equipes virtuais. Muito bem, gente. Finalizamos aqui, então, a nossa revisão do conteúdo de comportamento organizacional, tá? Espero que esse vídeo, né, de revisão tenha sido útil para vocês. Se possível, né, procurem anotar aqueles elementos consideram mais importantes aí da revisão, tá? Vai ajudar bastante vocês na hora de se prepararem para a prova, para poder focar nesses conteúdos mais específicos, tá? Lembrando que o conteúdo completo da disciplina, da aula 1 a 8, está na nossa apostila, que lá no Classroom, né, estão lá os slides de apoio, né, com conteúdos ali de cada aula, né? Lembrando que em cada aula que nós tivemos, nós fizemos diversas atividades sobre esses conteúdos, né? Lembrando também que foram feitos alguns vídeos complementares, né, sobre a nossa disciplina de comportamento organizacional, que vocês tiveram acesso, estão postados também lá no Classroom, né, com link lá no nosso canal no YouTube da nossa disciplina de comportamento organizacional, tá? Então são diversos materiais aí de estudo, mas um foco muito especial, né, nesse material, nesse vídeo que a gente fez agora, né, para nos prepararmos para a nossa prova no dia final. Certo, gente? Bons estudos a todos. Até mais.